Vamos lá, pessoal, então? Tinha umas colegas que estavam assistindo aula e não era daqui dessa turma, era de outra, né? É, bacana. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum, não. Hein? Eu falei, pode assistir, a porta é aberta, né? Pode tentar todo mundo aprender, né? Vamos lá, puxa, pena que passa muito rápido, né? Já é quase 1 hora da tarde, passa voa, né? Mas enfim, mas nós não vamos correr não, no material, aqui nós temos material, nós vamos na próxima aula, a gente continua com ele, para não atrapalhar, para não ficar correndo. Eu tinha programado realmente até o final do dia, né? Nós vamos parar às 14h15, né? E na próxima aula a gente retoma, e com mais informação, né? E aí nós vamos tocando aí, tá? Então, dando continuidade aqui. Antes disso, alguma dúvida? Alguma pergunta bacana? Então vamos lá. Então nós mostramos como é que faz, né? Agora é a hora da onça beber água. Vamos fazer o nosso exercício aí, para a gente fixar o conceito? Então vocês têm aí, eu peço para vocês calcular o simples, primeiro, de uma empresa comercial, depois nós vamos ter de uma indústria e de uma prestação de serviço. Então, olha só, de janeiro a dezembro de 2017, um total de faturamento 1.420.000. Tem o faturamento de janeiro de 18, 200 mil. Quanto é o DAS dela que ela tem que pagar? Vamos lá? Tentem calcular aí para a gente exercer na prática aí. Vocês têm as tabelas aí, vamos calcular quanto é que nós vamos pagar de DAS, né? 5 minutinhos aí para a gente fazer, que a gente já vai corrigir já. Hã? Bacana, tudo bem? Vamos calcular o DAS aí, né? Para vocês verem a diferença do comércio, indústria, etc. Lembrando aí, o pessoal que chegou agora, só a título de informação, nós vamos hoje só até as 14h15, em função da greve, dessa coisa toda, né? Como a aula está sendo gravada, vai ser disponibilizado aí para vocês depois também, né? É, só atenção, que uma é comércio, a outra é indústria e a outra é prestadora de serviço, né?
nós colocamos aqui o primeiro como comércio, né? Então eu tenho os 12 últimos faturamentos e tenho qual foi o meu faturamento do mês. Então olha só como que nós vamos corrigir, né? Olha lá. Eu faço até um comparativo com a lei nova, com a lei velha, né? Então olha só. Na lei velha, a lei complementar 143, 147, nós tínhamos lá, né, ó. Eu ia encontrar na tabela antiga, eu não trouxe aqui no material de vocês, né, a tabela antiga, já estamos na nova, mas eu ia encontrar uma alíquota de 8,45, né, pelo total do faturamento, e ia chegar em 16.900 do tributo. Pela nossa lei nova agora, 1.400, que está aqui 420, olhamos lá na tabela, encontramos uma alíquota nominal de 10,70, né? Então, estou multiplicando pela alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, de 22.500, dividido pela minha faturamento acumulado, o RBT 12, vezes 100%. Então, eu encontrei uma alíquota de 9,12, que aí eu vou aplicar sobre o meu faturamento do mês. Sempre assim, né? Então, pego os 200, achei a minha alíquota efetiva, então vou pagar no meu DAS 18.240. Ok? Acertaram? 18.240 é o meu DAS que eu vou estar pagando referente ao mês de janeiro de 18. E aí, num comparativo, né? Se a gente divide um pela lei velha pelo outro aqui, olha só, o vovô e vovó estavam com a razão, né? Quanto mais conta, olha, aumento de carga tributária de 8%. Será que o povo faz essas contas, né? Nosso cliente faz essa conta? Não faz, ó. Aumentou 8%. Então, alíquota efetiva, parcela deduzida, alíquota nominal, faixa não sei o quê, últimos 12 meses. A Receita faz uma lavagem cerebral para no final dizer que aumentou 8%. Entendeu? Olha só como é que nós temos que calcular, né? Pois não. Sim. Todo esse histórico, você tem que ter isso dentro do manual para conferir, e no PGDAS você tem que acompanhar. No caso, o PGDAS Sim, sim. sim. As alíquotas, Sim. os valores. Perfeito. Porém, você tem que fazer um acompanhamento. Esse manual eu dou o nome de contabilidade. Puxo o razão, tenho todo o meu faturamento lá. E no caso de uma situação nova, eu já até ouvi a resposta aqui da Sim. empresa no primeiro mês de faturamento e Perfeito. de 200 mil. É os 200 é a base. Porque você sempre vai somar, dividir por 12 e achar o mensal. A média aritmética, sempre. Nova tem que acompanhar esse. Tem que acompanhar mesmo nova. Só o primeiro mês que vai ser ele mesmo. Você sempre vai ter que achar a média. Como? Sim, sim. Tá? O importante, gente, é assim, né? Cuidado, porque às vezes, né, você tem lá, por exemplo, quem faz DCTF, o DARF, 3.000 reais, estou pagando. Aí eu tenho um DARF lá, 3.001. Esse 1 centavo pode dar malha fina. Porque antigamente era de homem para homem. Hoje é de máquina para máquina. A máquina não tem um raciocínio que
dentro do rack... Ah, tem um outro microfone aqui, né? Ah, bacana. Ele desliga sozinho aqui. Vamos ver. Acho que... Joia. Nada, bacana. Tudo bem? Eu vou disponibilizar para a próxima aula, então, a composição lá do curso. Fica numa aula de contabilidade de custo. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, na indústria, né? Aumento de carga tributária 7,49. Mas tem aumento. E a conta é simples, é dividir um pelo outro, né? Você pega agora o valor que nós temos aqui, pega o valor que nós tínhamos antes, a diferença 7,49. Entendeu? Então, isso que o fisco faz para a gente. Então, eu fiz questão de fazer um comparativo e vocês podem depois olhar a tabela antiga e verificar que é exatamente esses valores aqui, na tabela antiga. Se nada tivesse mudado, eu pagaria isto daqui, não isso daqui. Entendeu? Você acha que o cliente vai fazer essa conta? Não vai fazer. Não tem. Para ele, plantaram na cabeça dele que é super simples, né? Eles não têm noção do que é isso aqui. É uma modalidade tributária como as demais aí, entendeu? Bacana. O último que nós temos é o serviço. Então, já respondendo o serviço, ó, nós vamos ter, né, num comparativo de aumento também de 6,39. Então, todos tiveram aumento de carga tributária neste exemplo. E eu mantive os mesmos valores para a gente verificar quanto foi cada um, né? Tá? Então, vou para a tabela, né? 1.420.000, achei a alíquota 16%, que eu sou empresa de serviço, né? Tiro a parcela a deduzir, faço a divisão pelo RTB 12 e acho a minha alíquota efetiva de 13,49, né? Todo mês. Não, antes também, era sempre os últimos 12 de faturamento. Só que antes eu não tinha o RTB 12, eu não precisava achar a alíquota efetiva. Entendeu? Não precisava achar a alíquota efetiva. Tá? E aí sim. De 16? Vamos ver aqui? Ah, usei a 3 aqui. Tá aqui, ó. Indifere. É só o raciocínio, hã? Não. Aí, na vida prática de vocês, é aonde você está se enquadrado. Aí tem que verificar o ramo de atividade. Não. Você não... Não. Aqui é... Não. Não. Aqui é para fins de exemplo. Mas, assim, na vida prática, a primeira dificuldade que nós temos é aonde eu vou encaixar o cara. E, ó, cuidado com isso, gente. Porque eu preciso encaixar ele. Como? Qual é o objeto social? O que você vai fazer? Entendeu? Para poder saber onde eu vou encaixar. Se ele é um comércio, se ele é uma indústria, se ele é uma prestadora de serviço, que tipo de... Se ele for seção de mão de obra, entendeu? Então, a primeira dificuldade do simples é aonde encaixar ele. E olha só a sacanagem, né? Cuidado, gente, cuidado com isso. Vamos supor, eu sou uma empresa que eu coloco azulejo lá, né? Eu assento azulejo. Aí eu vou lá e abro numa outra atividade. Perfeito? Abro numa outra atividade. Por quê? A outra atividade é mais favorável para mim, eu vou pagar uma tabela menor. Só que na nota fiscal, colocação de azulejo. Entendeu? Então, por exemplo, olha só, tem uma atividade lá na Receita Federal, quem é escritório sabe disso, que chama-se serviço de datilografia. Nem máquina de escrever existe mais. É o engano que eu gosto, entendeu? Nem máquina de escrever tem, mas é uma alíquota favorecida. E às vezes o cara é outro ramo de atividade. Só que ele esquece que no computador ele bota lá o serviço que ele prestou. Pô, está entregando ouro bandido. A Receita pode analisar isso, até mesmo as prefeituras, e falar, não, você não é esse ramo de atividade, você é outra. E se desenquadrar e verificar que é fraude, pode retroagir os 5 anos aí. Entendeu? Então isso tem muito. Do mesmo jeito, tem muitas empresas aí, clientes, que para ganhar um mês de fluxo de caixa, o que ele faz? Ele prestou o serviço no mês de janeiro todinho. Em vez de ele tirar a nota no dia 31, no dia 30 e mandar para o cliente, não. Ele vai tirar no dia 1º.
que é para ganhar mais 30 dias de imposto, certo? Só que aí no corpo da nota ele coloca serviço prestado referente de janeiro. Estou entregando ouro para o INSS, que é o fato gerador, entendeu? Então, se tiver que fazer isso, não faz menção para que se refere, que ninguém vai saber que é de janeiro. Não bota na conta que é referente a janeiro, entendeu? Isso é gestão, por incrível que pareça. É um detalhe, mas é gestão. Entendeu? Pois não. Uhum. Software. Perfeito. Tabela 5 hoje, que é a tabela 6 antiga, que é mais alta. Aí botou que é serviço de datilografia, cai na tabela 4, pagando 4%, entendeu? Então, tem que enquadrar, por isso que a gente tem que chegar e falar. Administrativos, auxiliares, apoio administrativo, ou seja, ele vai, e gozado, né? Como é que eles sabem disso, né? O que não presta, eles aprendem e traz para a gente. É sempre assim. Eles já vêm com o bolo pronto. Fala, não, não é assim. Então, primeira coisa, quem tem escritório, gente, são duas coisas que eu aconselho a vocês quando chegar um novo cliente. Primeiro deles, ó, chegou o cara lá, bacana, qual é teu objeto social? O que você vai fazer? Sem antes falar nada. Aí ele entrega o ouro. Ah, não, eu vou pintar a parede. Você já sabe que o contrato social vai sair com esse troço aí, pintar a parede. Aí você vai ver onde é que você vai encaixar. Ponto. Se ele vir com qualquer outra, é churumela. Você não pode aceitar. Então, a primeira coisa é isso, saber qual é o objeto social dele. Antes de falar em qualquer coisa, porque ali ele entrega o ouro. Se você der margem, vai falar, não, meu é esse aí mesmo. É o pagamento, é esse aí. Não pode. Primeira coisa. Segunda coisa, princípio da entidade. Nós temos nossos princípios contábeis, prudência, competência, não é isso? Valor histórico, aquela coisa toda que vocês aprenderam na faculdade. Primeira coisa, chegou um cliente no escritório, prazer, olha, empresa nova, bacana. Vá no seu banco, naqueles 5 que eu comentei, não vai ter outro, né? Vá no seu banco, abre 2 contas. Uma para a pessoa jurídica e uma para a pessoa física. Sempre assim. Ah, mas eu vou pagar tarifa na física. Eles vão falar isso. Não, não vai não. Você vai negociar com o teu gerente, você vai ter uma conta jurídica lá, para ele te isentar da física. Certo? E aí, ele já abriu 2. Bacana. Por quê? Você vai falar para ele, olha, pelo amor de Deus, a sua empresa é uma pessoa jurídica. Lá você não pode comprar fralda, picanha, carvão, nada disso não pode estar no extrato. Não pode. Porque se tiver, nós acabamos ajudando ele sem querer e sem ele saber. A gente tem esse anjo, né? Por isso que eles mandaram a gente fazer de graça um MEI, né? Nós não devemos fazer isso. Se tiver no extrato do cara, picanha, supermercado, fralda, não sei o quê, aquilo é prolabore. Não é distribuição de lucro, não é mútuo, não é nada, é prolabore. Ponto. Ele tira coisas particulares, não está intrínseco no negócio. Agora, por que eu falei para abrir 2 contas? Porque você vai instruir ele da seguinte maneira, olha, toda vez que você for utilizar o dinheiro da empresa, sem problema nenhum, pega o valor, transfere para a sua. Como é no mesmo banco, não paga nada, é na faixa. E você pode fazer essa transferência de madrugada, sábado, domingo, feriado, qualquer hora. Você entra lá e puf, já cai na outra. E lá na tua física você faz o que você quiser. Aí eu tenho um argumento para contabilizar como empréstimo a sócio, como mútuo, como antecipação de lucro, porque teve uma transação bancária. Agora, o cara vai com o cartão da empresa, vai no mercado, vai na farmácia, vai não sei aonde, aquilo é prolabore. Entendeu? Por enquanto eles não estão atrás, mas vai chegar o momento que eles vão começar a pegar. Por causa do princípio da entidade. E não custa nada abrir 2 contas. Entendeu? Porque aí na empresa vai vir certinho. A gente acaba ajudando eles. Porque a gente joga como antecipação de lucro. Nem lucro tem. Esse é o problema. Eu vou explicar, nós vamos entrar já no outro lucro aqui, como é que distribui lucro. Por quê? Eles rapam a conta. Rapa. Para eles já limpa. Fica até negativo. Entendeu? Não tem essa. E se tiver devendo imposto, eu não posso nem distribuir lucro. Não posso. Entendeu? Então tem umas regras aí que eles atropelam tudo. O princípio da entidade é o primeiro. Então isso evita. Mas tem que saber começar, porque senão ele só vai abrir da pessoa jurídica. Né? Ah, muitas vezes está com o nome sujo, essas coisas todas, né? Mas enfim, tá? Então são as dicas que nós damos aí. Bacana? Vai facilitar muito a vida de vocês.
Porque eu acho que logo, logo a Receita vai começar a fechar isso aí também. Tudo bem, pessoal? Entenderam o Simples Nacional? Esse é o nosso Simples. Não é tão simples, você viu. São alguns exemplos mais tranquilos, mas requer um conhecimento, requer saber onde é que eu vou enquadrar, qual é o anexo, como foi feito o contrato social, como é que a gente recolhe, os últimos 12 de faturamento. Enfim, eu tenho as demais receitas, né? Venda de ativo imobilizado, receita financeira, etc. Então, tem detalhamento a ser apurado, tá? Resolução 1418 nos diz, olha só, ITG 1000, né? Interpretação Técnica Geral do Conselho Federal, demonstrações contábeis, ó, balanço de RE e nota explicativa. Vai aqui uma dica, eu sei que muita gente não pendurou lá na ECD, não precisa retificar não, tá? Mas, no mínimo na ECD, balanço, DRE, DLPA ou DMPL, que já está dentro do programa. Se você fizer a DMPL, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, está desobrigado de fazer a DLPA, demonstrações de lucros e prejuízos acumulados, porque a DLPA está contida dentro da DMPL. Se eu tiver que aconselhar vocês, abandonem DLPA, façam só DMPL. Ah, mas é uma empresa pequenininha, não tem problema, bota lá capital, lucro, acumulado, ponto, acabou, mas é uma DMPL. Padronizem todos os clientes de vocês com uma única demonstração, que é a DMPL. Pode fazer DLPA? Pode, tá? Se é de determinado software, já pede lá na hora qual das duas você quer. A Contimatic é assim, você clica lá se é DLPA, DMPL, enfim, né? Então, ó, essas três e essa senhora aqui, ó, chamado notas explicativas. Nada rebuscado, pode ser uma nota mais simples, tá? Não precisa ser uma nota assim. A Lei 6.404 traz lá as menções obrigatórias na nota explicativa, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês dão uma olhada lá no site da CVM, eu posso até trazer a nota explicativa para vocês darem uma olhada. E aí, o jeitão dela, ou seja, o corpo, não vai mudar, é praticamente padrão. O que vai mudar? O recheio. Mas comecem simplesinho, não precisa ser nada assim. Vocês já estão plenamente atendidos. Se for a empresa um pouquinho mais parruda, fluxo de caixa também é importante. E todos os documentos que geraram, que te auxiliaram nessa contabilização. Então, lá no ECD, no J800, que são outras informações, nós vamos pendurar lá dentro fluxo de caixa, nota explicativa, parecer dos auditores independentes se a empresa foi auditada, laudos técnicos que porventura vocês utilizaram como teste de impairment, de ajuste a valor justo, ajuste a valor presente, tudo isso que vocês utilizaram. E mais um detalhe, lembram aquela carta de responsabilidade que vocês mandavam para o correio registrado lá para eles assinarem e que eles torciam o nariz para não assinar? Agora vocês penduram lá dentro também. Entendeu? A carta de responsabilidade. E aí, se vocês quiserem ser cortês para com os clientes de vocês, vocês vão mandar um e-mail para ele, né? Que normalmente eles deletam quando ele vê que é da contabilidade, né? Você vai mandar dizendo, olha, meu cliente, aquela carta que eu te mandava todo ano, que você assinava, esse ano não mais. A modernidade chegou, está eletrônica, dentro do teu ECD. Quando você estiver assinando com o teu certificado digital, você vai estar assinando a carta junto, entendeu? Então, manda só para ele ter ciência. Acabou. E toda a documentação, a ata da diretoria que aprovou os balanços, que muitos de vocês não fazem, também é importante. Quando a diretoria aprova o balanço, significa que a tua contabilidade foi aprovada. Esta ata pendura lá dentro, sem problema. Por quê? O auditor da Receita Federal, quando ele estiver analisando, se ele tiver qualquer dúvida, ele vai checar, ele vai abrir, está aqui, entendi. Tem um laudo aqui que está mostrando o ágio. Bacana, contabilizou? Contabilizou. Se não, pairou dúvida, ele intima. E é tudo que nós não queremos, tá? Um outro detalhe bem simples, mas é importante, chama-se plano de contas, tá? Plano de conta de vocês, cuidado, hoje não tem mais espaço para aquelas contas outras, diversos, valores a conciliar, lembra? Né? Não tem espaço para isso, porque está batendo lá para eles. Então, se tivesse os planos de conta, revejam. Eu, particularmente, sempre tirei esses outros aí, porque senão eu dou muito comodismo pro pessoal do escritório, das empresas, né? Qualquer dúvida, joga lá dentro. Qualquer dúvida, joga lá dentro. Vira um saco de gato, né?
Não, mas se tem outros, eu põe lá dentro, põe lá dentro. Né? O da Receita pode, a Receita tem outros. Se você for lá no plano referencial, lá abaixo de equivalência patrimonial tal, tem outro. Mas eles podem, porque eles querem saber, eles querem chegar daquele jeito. Problema deles. Mas nós não. E de preferência, utilizem histórico padrão. Tá? Também é bacana. Porque eu pego cada histórico aí, né? Não contabilizei porque seu João não mandou. Lá no histórico. Cuidado com isso. Eu já pego cada coisa, se eu for contar para vocês aqui. Então, o auditor pega isso, viu, gente? Então, cuidado com essas contabilizações. Então, pelo menos essas 3. E aí, o resto é recomendável pelo Conselho Federal. Aqui, exigência, escrituração completa, regime de competência, lançamentos diários, escrituração contábil, né? Contrato de prestação de serviço, etc. Aqui na nossa escrituração, né? Na nossa despesa, receita, etc., tudo isso já está contabilizado. Então, eu preciso contabilizar tudo de acordo com os preceitos. Né? Se eu tiver contrato de prestação de serviço, etc., eu tenho que segui-lo realmente o que consta lá. Né? E aí, olha, maneiras da Receita me desqualificar, me expulsar do Simples. Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatório, né? Quando oferecer embaraço à fiscalização, ninguém vai oferecer embaraço, mas está na lei, né? Ou seja, o fiscal chega lá, você tranca a porta, não deixa ele entrar, né? Solta o cachorro, não pode, né? Quando oferecer resistência, constituída por interposta pessoa, constatada prática reiterada de inflação, declarada inapta, comercializar objeto de contrabando. Quem vai fazer, né? Está aí, né? Eu imagino os escritórios que têm clientes na 25 de março, no Brás. Deve ser um pandemônio, né? Porque criou-se uma nova demonstração aí, chamado DME, que também está pegando, né? Declaração de moeda em espécie, pagamento em espécie. É mais uma que já está valendo, hein? 2018. Cuidado com isso. É exatamente ela. Exatamente essa, a partir de 1º de janeiro. Tanto é que nas minhas palestras nos escritórios eu falei, tem problema no caixa? Porque assim, né? Aqui a gente pode falar, né? Escritório é assim, normalmente. Tudo no caixa e o caixa é contra tudo, salvo o que Deus puder, né? Ou seja, é o caixa que sai acertando o balanço todo. Por quê? Porque os caras não mandam documento, aí tu tuxa no caixa, né? Vai, o caixa. Cuidado com isso agora. Movimentou o caixa significa dinheiro, tá? Quem receber 30 mil ou acima disso, quem receber, é obrigado a dedar quem pagou. É isso, simples assim. A Receita Federal, Rachid, criou, baixou a partir de 1º de janeiro. Se você vendeu o seu carro para mim, eu comprei o teu carro, você veio lá 30 mil e me pagou, eu vou dizer, o CPF tal me pagou 30 mil por a venda do meu carro. No geral, física e jurídica. Física e jurídica. Como? Qualquer uma, desde que seja pago em espécie. Tá? Pagou em espécie, o que é? Lembram da mala do Gedel, né? 51 milhões lá, né? Pagou em dinheiro, tem que informar para a Receita Federal. Então, se você fizer uma entrada de caixa, que muitas vezes a gente fazia lançamento sem envolver dinheiro, né? Você faz uma entrada de caixa acima de 30 mil, mas não entrou com dinheiro, ponto, você está entregando lá que tentou dinheiro de 30 mil. Você é obrigado a fazer a DME. Entendeu? E é pura operação, viu, gente? O que é operação? Não adianta eu querer dar um Pelé na lei, que a lei já, né? Já falei para vocês, a Receita trata a gente como bandido, ela já fecha a porta, né? Ou seja, vou vender isso aqui para vocês. Quanto? 40 mil. Como você vai me pagar? 2 de 20. Estou obrigado a entregar do mesmo jeito, porque foi uma operação só. Entendeu? Desde que seja em dinheiro, em espécie. Se fizer uma TED, se fizer um DOC, se fizer um cheque, não há que se falar em DME. Ah, exatamente, exatamente. Mas rolou a mala, não tem jeito. Então eu vejo alguns escritórios aí distribuindo lucro, né, para cliente. Né, distribuindo lucro. Está distribuindo lucro? A 5 mil, 5 mil. Perfeito. É DME? Claro que é. Por quê? O lucro refere a uma transação. Que transação é essa? O ano passado, o lucro do ano do exercício. Eu só estou pagando parcelado, dividido, mas é uma transação só. É comum eu pagar 5 mil em dinheiro? Não, vou fazer uma TED para o cara, vou fazer um DOC.
não preciso de DME. Mas paguei em dinheiro, tenho que fazer DME. Entendeu? Então, eles vão criando. Então, nós temos que ficar atento. Né? Então, quem tem cliente no Brás, aí, no Bom Retiro, esses clientes aí de roupa, é um Deus nos acuda. Né? Eles só trabalham com dinheiro vivo. Né? Mas, enfim. Então, não pode. Houver falta de escrituração do livro caixa, tá? É motivo de embaraço. Obviamente, fiz contabilidade, não preciso fazer livro caixa. Tá? Já está intrínseco na contabilidade. No ano calendário, as despesas pagas superarem 20% dos ingressos. Olha aqui o que nós comentamos, né? Ou seja, eu não posso ter recebido 100 e ter 120 de despesa, que é o que acontece com aquele exemplo do MEI que eu coloquei para vocês, né? Não posso ter. No ano calendário, aquisições de mercadoria para comercialização e industrialização for superior a 80% dos ingressos, inclusive excluindo o início de atividade, que você faz um estoque parrudo. Fora isso, motivo de exclusão. Descumprir a emissão de documento fiscal, a nota fiscal, né? Omitir folha de pagamento, trabalhador avulso, etc. Então, cuidado, motivo de exclusão. Até então, a Receita está fazendo vista grossa, mas ela pode começar a apertar o calo com relação a esse tipo de coisa. Tudo bem? E aí a gente fecha o simples, né? Com relação, vocês viram que não é tão simples, mas foi mais uma modalidade tributária da pessoa jurídica. É bom? Depende, eu tenho que analisar, fazer conta. Via de regra, bem vantajoso. 4.800.000 não é o que nós gostaríamos, mas é um valor bacana. Dá para muita gente estar, né, e crescendo, tá? Ok? Então, olha, nós temos mais algum tempo ainda, vamos começar o nosso outro tópico agora, né? Não vai dar tempo a gente concluir tudo, mas vamos tocando, e o que faltar na próxima aula a gente conclui, que vai ser o lucro real mais parrudo, né? Então, nós vimos MEI, vimos o Simples Nacional. Os duas maneiras de tributar a renda da pessoa jurídica, né? São opcionais. Eu mando nele. Eu vou se eu quiser. Não sou obrigado, de maneira alguma, tá? A terceira delas, lucro presumido. Como eu disse a vocês no início, a maioria das empresas estão nelas, no lucro presumido, né? Porque é acima dos 4.800, né? Tem lá suas vantagens também, mas o contador tem que fazer conta. Lucro presumido, o que é isso? Presunção. Quem presume? O governo. Cabe a mim aceitar ou não. Então, o governo criou 4 alíquotas de presunção de lucro. Ele diz, né? Então, criou uma alíquota 1,6. Ó, se você vende combustível, lubrificante, é 1,6. Então, se você vendeu R$10, R$1,60 é lucro. Quem disse? O governo. Eu vou fazer minhas contas. Se o meu lucro for apenas 1, talvez não seja vantagem ir para o lucro presumido, porque eu vou pagar 1,6. Entendeu? Isso é o que o governo determinou. Se eu for comércio, 8%. Comércio ou indústria, 8%. Tirei uma nota de 100, o governo diz 8 é lucro. Se eu tenho uma contabilidade bem feita, uma contabilidade de custo, e apuro que o meu lucro é 15 e não 8, bacana, lucro presumido é da hora. Vou pagar quanto? 8. E se o meu custo, se o meu lucro for 5, vou pagar 8. Já não é legal. Tem que fazer conta, verificar se compensa outro regime. Tá? O lucro presumido funciona assim. Ele determinou. Quem, via de regra, paga mais a conta e é muito caro é o serviço, que é 32%. Entendeu? Então, nós temos aí, né? É a modalidade optativa de apurar o lucro e, consequentemente, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro das empresas que não estiverem obrigadas ao lucro real. O único que é obrigação é o lucro real para algumas categorias, mas ele também é opção para todo mundo. Posso ser uma banca de jornal, posso ser lucro real, sem problema. Tá? A sistemática da tributação pelo lucro presumido é regulamentada pelo artigo 516 a 528 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, pessoal, aqui, ó, o que eu indico para nós que somos gestores, somos contadores, somos escritório? 3 literaturas nós temos que ter. Indispensável. E também, ó, camisa do Vasco, na faixa, não paga nada. Vamos lá no site do Congresso, lá no Planalto, e vamos baixar de graça. Primeira delas, Lei 6.404,
15 de dezembro de 76. É a nossa carta magna, lei magna da contabilidade. Lei das SAs e demais empresas. Né? É uma boa lei, já está atualizada, quem baixar ela lá já está atualizada pela lei 11.638 de 2007, que foi a lei que trouxe o IFRS para o Brasil, foi a lei que trouxe a harmonização da contabilidade internacional. E também pela lei 11.941 de 2009, foi a lei que mudou a estrutura do balanço, trouxe mais alterações, né? Então, lei 11.638, lei 11.949. Já está atualizada, está tudo na 6.404, tá? É uma lei bacana, tem 300 artigos, bacaninha, temos que ter. Baixa lá no desktop, no laptop de vocês. Segundo, decreto 3.000 de 1999. É o famoso regulamento do imposto de renda. Não dá para a gente falar em contabilidade hoje sem falar em imposto de renda, como também não dá para falar em imposto de renda sem falar em contabilidade. Né? Então, baixem também o início do ano, que já está atualizado. Regulamento do imposto de renda, fundamental. Não, é o regulamento do imposto de renda mesmo. Tá? E o fundamental, por incrível que pareça, até me dói falar isso, mas Instrução Normativa da Receita Federal, número 1714 de março de 2017. Por quê? Essa instrução normativa 1700, está muito bem escrita, inclusive ela tem 9 anexos, 9, ela é maior do que a lei 6.404. Ela tem 317 artigos, só para vocês terem uma ideia. Está muito bem escrito, lá fala tudo sobre lucro real, sobre lucro presumido. Os anexos te ensinam a fazer contabilidade, ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, tem tudo lá. E no anexo 3º, traz todas as taxas de depreciação fiscal, atuais agora. Antiga lei 168, lá de 2006, lá, né? Então, traz tudo. Então, é bacana ter também, pelo menos essas 3. Isso, pessoal, é igual Bíblia. Ninguém vai ler de uma vez, não. Cabeceira de cama. Vai lendo, vai anotando, vai lendo. Mantém-se atualizado, porque tem tudo lá. Pergunta, meu jovem. 14 de março de 2017. Tá? Instrução normativa 1700. Pelo menos essas 3. Obviamente tem regulamento, um monte de coisa aí, mas essas 3 é o carro abre alas aí, porque a gente domina a parte contábil, né? Toda a parte contábil, sabe a parte de imposto de renda, que fala lucro real, lucro presumido, pessoa física, pessoa jurídica, que é o decreto, e as modernidades com a lei, com a Instrução 1700. Tá? E aí fecha todo o conceito. Pelo menos essas 3, tá? Importante. A Bíblia da Contabilidade. A Bíblia sempre foi conhecida como o Manual de Contabilidade das Sociedades Anônimas do FIPECAF, que esse ano fez 50 anos, né? Inclusive, né? Muito bom. Mas ele não se aprofunda, mas tem tudo lá também. É caro, deve estar uns 400 pau aquele negócio lá, né? Tudo bem? E aí nós temos, ó, o lucro presumido é a forma de tributação simplificada do imposto de renda e da contribuição social, né? O lucro presumido. Olha aí o regime, né? Ele é trimestral. Então, mediante pagamento do imposto de renda e da contribuição social, eu trouxe o código do DARF, os contadores gostam, tá aí, ó. O imposto de renda, a contribuição social no lucro presumido. Trimestralmente. Aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Posso pagar mensal? Posso. Os clientes pedem? Pede. Por que eles pedem para pagar mensal? Porque eles não têm educação financeira. Eles gastam dinheiro, rapam caixa. Quando é no 3º mês, junta um monte de imposto, ele não tem dinheiro. Então ele quer pagar todo mês. A Receita agradece, né? É antecipada para ela. A Receita Federal acha isso o máximo. Só que eu tenho que ter cuidado que o DARF está a ser preenchido é com a data do final do trimestre, os códigos e tudo. Porque senão não fecha DCTF. Entendeu? Mas pode? Pode. Agora, a gente, como está cuidando do nosso cliente, fala, não, fala o seguinte, ó, você vai abrir uma conta, você aplica o dinheiro lá, no 3º mês a gente resgata. Rendeu pouco, mas rendeu. E aí você paga lá o imposto. Entendeu? Porque se deixar na conta, ele pela.
E aí ele não vai ter o dinheiro para pagar no trimestre. Por isso que ele quer pagar todo mês. Tá? Um detalhe importante, eu até estava comentando aqui agora há pouco, não existe contabilidade trimestral. Não. Contabilidade é mensal com fechamento anual. É que a Receita tenta empurrar para a gente fraudar a Lei 6.404. Ela vai empurrando, né? Ou seja, contabilidade é todo mês. Mesmo sendo lucro presumido, eu posso estar contabilizando tudo bonitinho, todo mês. Fechando meus balancetes todo mês. Fazendo minha provisão, minhas provisões de imposto. Lembrem, defendam o melhor resultado, a melhor estática patrimonial possível. O resultado verdadeiro daquele mês. O balanço é uma fotografia da evolução patrimonial. E a DRE é o resultado do mês, ela é dinâmica, né? Então, fundamental. Agora, para fins tributários, calculo trimestral. Quando eu entrego a minha ECD, se eu não fechar trimestre a trimestre, vai dar pau na ECF. Aí eu tenho que arrumar na ECF, que é uma grande, né, uma grande burrice da Receita, porque ela tinha que estar preparado para receber a minha ECD lá na ECF, os 12 meses, e ela converter trimestral se eu fosse lucro presumido ou lucro real trimestral. Tá claro? Mas ela não faz isso, você tem que fazer. Então tem alguns softwares de gestão aí, né, os pequenos, tem alguns que não faziam. Aí tinha que fazer na mão lá na ECF, juntar os trimestres, tá? Então sempre assim. Pessoa jurídica que houver pago o imposto de renda com base no lucro presumido e que em relação ao mesmo ano calendário ocorrer em situações de obrigatoriedade de apurar pelo lucro real, por ter auferido lucros ou rendimentos advindo do exterior, então é uma das cláusulas que lhe obriga a ser lucro real. Se isso ocorrer você sendo lucro presumido, obrigatoriamente você tem que ser lucro real, inclusive no trimestre que isso ocorreu. Então, até isso é importante. Por exemplo, você tem um cliente que está no lucro presumido, é vantajoso, você fez o planejamento tributário dele, está legal, a contabilidade está em dia. Aí ele tem um lucro para receber do exterior, está findando o ano. Cara, segura aí, deixa virar o ano, para a gente ver como é que fica. Porque se cair já dentro desse ano, você já vai para o real. E aí, né? E aí pode aumentar a carga tributária. Então, até nisso nós temos que opinar. Qual a melhor ocasião, né? Eu sei que não é tão simples no dia a dia, nós estamos no calor das emoções, passa batido, quando vê já foi. Aí não tem jeito, aí é pagar mais imposto mesmo, né? Não tem como, tá? Então, ó, por exemplo, deverá apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro real trimestral, porque o presumido é trimestral. E eu vou mostrar para vocês, na próxima aula, nessa não vai dar tempo, qual o benefício de se apurar trimestral, que é basicamente nenhum. Pelo contrário, pode ser uma armadilha. Nós vamos estar comentando, tá? No lucro real trimestral. Eu já cansei de pegar a gente perdendo dinheiro aí em rodo, né? Porque optou errado, tá? Nós vamos estar falando. E aí, opção pelo presumido. O que é que nós temos aí? Olha lá. Que não sejam obrigados à tributação pelo lucro real. Primeiro deles. Então, presumido, tranquilo. Que no ano calendário anterior tiveram receita bruta total acrescida de demais receitas que não sejam superior a 78 milhões. Né? A partir de 99, várias outras empresas puderam entrar no lucro presumido. E aqui eu trago uma evolução histórica para vocês, só para vocês verem a sacanagem. Né? 96, o limite era 12 milhões. 97, dobrou para 24. 2003, dobrou para 48. 2014, 78. Nós já estamos em 2018, ainda está isso aqui. Já podia estar nos, né, 100 milhões, pelo menos, né? Mas não estão mexendo. Outra aberração. Qual a defasagem da tabela progressiva do imposto de renda? 80% quase defasagem. E a gente não fala nada, né? O governo está deitando e rolando. Não corrigir a tabela é aumento de carga tributária para nós. Vocês podem ter percebido, entregar a declaração de imposto de renda, a restituição quase não está vindo imposto a pagar. É aí que está aparecendo. Antigamente vinha um monte de restituição, hoje ninguém mais tem restituição. Entendeu? Foi 2004,5, que era baixo ainda, porque o governo anterior criou uma regrinha lá de 4 anos seguidos. Entendeu? Então, gente, está defasado em 80%. É um absurdo você ganhar R$2.000 nesse país e pagar imposto de renda. É fonte... Não...
E do teu salário, sobrevivência. Gente, ó, por incrível que pareça, a conta é simples. Uma pessoa que ganha R$2.000, por exemplo, R$100 de imposto de renda faz uma diferença gritante. Muitas vezes, gente, é a escolinha do filho, é a condução do mês, é a compra no mercado. É verdade, R$100. E o governo rapa. É absurdo. Se não tivesse defasado, quem ganharia até 4.000, mais ou menos, estava isento. Não. O Meirelles era mão pesada, só queria tomar. Agora ele renunciou para se candidatar. O outro eu nunca ouvi falar. Ninguém vai mexer. Ainda mais com esse negócio dos combustíveis aí, que vai dar uma, né, vai diminuir lá se realmente eles abaixarem. Então, né, não vão mexer. Para esse ano não vão mexer. Para esse ano não vão mexer. Muito difícil. Já foi, né? Já estamos no meio do ano, hein? Né? Então, essa é a evolução histórica, nós estamos com 78 milhões. Então, até 78 milhões, posso ser lucro presumido sem problema nenhum, tá? Em relação ao imposto de renda, existem os 4 percentuais que eu comentei com vocês, né? 1,6, 8, 16 e 32. A contribuição social, os percentuais são, né, 12 e 32 na contribuição social. 12 para comércio e indústria, 32 para o serviço. Então, assim, o lucro presumido, ele não é difícil, mas ele tem vários detalhes que no dia a dia pode proporcionar erros, se eu não ficar atento, se eu não tiver um plano de contas bem feito, se a minha contabilidade não tiver conciliada. Tudo isso posso estar pagando menos imposto, né? Ou seja, posso estar calculando errado. Após a base de cálculo, adicionar as demais receitas. E é aí que eu pego o erro. E este erro, pessoal, é retratado na ECF. Se eu fizer errado aqui durante o ano, quando eu entregar a ECF faz uma auditoria. Ela pega esses erros. Porque as demais receitas são tributadas também. Tá? Não é só a minha atividade principal. Aí a opção da receita, pelo regime de caixa, como nós comentamos, eu posso optar caixa competência. Para esse regime, pouco importa o valor dos custos ou despesas, né? Pois o cálculo toma-se como base a receita. Como eu disse, a receita atropela tudo, ela não olha resultado. E nós temos alguns clientes que falam assim, ó, esse mês eu tenho muita nota, vou te mandar a nota. Não é isso que eles falam? Não vale nada. Né? Eles falam assim, vou te arrumar nota, né? Não vale nada. Né? Para esse regime, não. Esse regime tributa-se receitas e demais receitas. Ou seja, tirei nota, estou pagando imposto. Ponto. Tá? Ocorrência de situação de obrigatoriedade ao lucro real durante o ano calendário. Né? Então, pessoa jurídica que houver pago imposto com base no lucro presumido e que, em relação ao mesmo ano calendário, ocorrer em situação de obrigatoriedade, como nós comentamos, né? Se vier lucro do exterior, eu já vou estar obrigado, no próprio trimestre, já recolher com base no lucro real. Então, aumenta a carga tributária. E aqui nós temos as alíquotas, que eu coloquei no material de vocês, né? 1,6% combustíveis e lubrificantes, 8% comércio e indústria, de uma maneira geral. Outra sacanagem é esse 16%. Ou seja, quem vai pagar 16%? Prestação de serviços, de transportes, exceto de carga, prestação exclusiva de serviços, exceto hospitais, transportes, né? E de transportes e relativa à profissão legalmente regulamentada, desde que a receita bruta anual da pessoa jurídica não exceda R$120 mil. Então, como funciona isso? Se eu sou um prestador de serviço, exclusivamente prestador de serviço, e não estou nas exceções aqui, eu vou pagar 16% sobre o nosso faturamento, né? Limitado a R$120 mil. No mês que eu explodir esse valor, vamos supor, estou lá em setembro, já faturei 125 mil. O que diz a lei? Retroage a janeiro, recalcula tudo a 32, recolhe a diferença até o último dia do mês seguinte, sem multa e sem juros. Ou seja, para que eu indique esta opção para um cliente meu, eu tenho que chamar o cliente e explicar detalhadamente o que é isso.
Por quê? Porque eu estou mandando o DARF de janeiro, mandei 1.000. Mandei o DARF de fevereiro, 1.000. Mandei o DARF de março, 1.000. Aí estourou o limite, manda o DARF de setembro de 5.000, ele vai falar o quê? O contador é doido, errou, está doido, né? Então, só que ele vai esquecer que ele teve um benefício de fluxo de caixa, ele foi pagando menos imposto do que já começar a pagar o 32. Então, raramente a gente indica isso, tem que ter muita consciência. E no ano seguinte, eu posso voltar de novo com 16 até os 120.000. Se eu não estourar os 120.000, fecho o ano pagando 16. Se eu estourei, tenho que pagar 32. Sem multa e juros, até o final do mês seguinte. Tá? Esse valor também já está congelado, ó. Né? Já tinha que estar uns 500.000 esse valor aqui. Né? Gente, dá uma diferença bacana de 16 para 32. É uma economia tributária, né? E economia tributária, quando a gente apresenta para clientes, você nunca fala no mês, ó, eu vou te economizar R$5 esse mês. Nunca, jamais. Lembra que eu falei que nós somos ruins em marketing? Joga o marketing em cima, ó. Vou te economizar 60.000 por ano. Entendeu? Fala por ano. E aí, quando você for aumentar os honorários, ó, só vai te custar mais ou menos uns 2.000 a mais por mês. Entendeu? Aí você fala por mês. Isso é marketing que a gente não sabe fazer. Os caras fazem. Então, benefício para ele, você joga por ano. Quando dá para cobrar, joga por mês, que é para ficar pequeno. Não vai dar, ó, 2.000 vezes 12 dá 24, entendeu? Não, é 2.000 por mês só, entendeu? Já a receita você joga. Isso é marketing, por incrível que pareça. Né? Sim, é anual. Anual. Ou seja, você é um prestador de serviço exclusivo, tem lá uma média de 7, 8 mil por mês, né? Por exemplo. Não, por exemplo, 7, 8 mil por mês, você multiplica por 12, vai dar uns 96, 90 mil, vai dar abaixo, pagou 16. Acima disso, pagou 32. Agora, aí vocês vão falar, mas peraí, eu estou em novembro, já estou com 110, 112 e tem uma nota de 20 mil. Conversa com o cliente, ó, vou tirar uma nota aqui, um valor, no mês que vem eu tirar a diferença. Negocia, isso é gestão. Visando não ter uma alíquota de 32. Entendeu? O cliente não precisa saber esse detalhe, né? Tem que instruir. E aí sim, ó, quem paga a conta? Prestador de serviço, 32%. Então, prestei um serviço, tirei uma nota de 100, o governo fala, 32 é lucro, tributa ele. E aí, a alíquota, pessoal, não muda, é a mesma do lucro real. 15% de imposto de renda, 10% de adicional e mais 9% de contribuição social. O que muda é a base de cálculo. Uma é receita e demais receita, o outro não, é lucro mesmo, balanço. Tá? Por isso que a Receita Federal, aqui ela fala, olha, se você me fizer o livro caixa, estou satisfeito, porque ela controla a receita e despesa. Tá? Para dizer francamente, né, quando a Receita Federal criou o SPED, decreto 6.022, lá em 2007, começou a valer em 2008, ela fez um excelente planejamento. Eu critico ela, mas a gente tem que dar os louvores a ela também. Ela fez um excelente planejamento, porque ela falou, ó, daqui 10 anos eu vou ter o pleno domínio de toda a tributação da pessoa física e pessoa jurídica. Ela falou isso, lá daqui 10 anos atrás. E aí, num dos parágrafos lá, ela botou, e quem vai fazer isso de graça para mim é os contadores. Infelizmente, né? Infelizmente, né? O Conselho não falou nada, nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo. Então, hoje ela tem o pleno domínio de todas as informações. Então, isso me leva à seguinte conclusão. Se eu tivesse que apostar alguns níqueis com vocês, eu diria que daqui mais ou menos uns 3 a 4 anos, no máximo 5, para a gente fazer uma conta redonda, a nossa declaração de imposto de renda não mais vai precisar ser feita. Já vai vir pronta, você tem que pagar tanto, ou você tem que receber tanto. Se você discorda, me diz o que é. Entendeu? Principalmente agora que ela começou a pedir o número do Renavan, o número do imóvel, etc, etc. E se a gente parar e analisar, no lucro presumido também não vai fazer. Já tem que vir pronto. Entendeu? Ela já tem todo o XML lá, todas as informações. Tem tua conta bancária, tem o que você faturou, tem tudo. Tem toda a carga tributária. Não faz sentido eu continuar calculando. Entendeu? Então, se eu tivesse que apostar, daqui uns 4, 5 anos já vai vir de lá para cá, não mais daqui para lá. Já vai vir pronto. Aí é erro zero, né? A não ser que você não tire a nota, né? Enfim, né?
Então, essa é a carga tributária. Demais receitas, isso que fica fora, olha só. E outros resultados, tudo isso tem que entrar. O que nós vamos ter aí? Olha só, ganhos de capital auferidos na alienação de bens e direitos, tenho que tributar. Rendimentos de aplicação financeira, tenho que tributar, oferecer a tributação. Ganhos líquidos obtidos no mercado de renda variável, tenho que tributar. Juros recebidos a título de remuneração sobre o capital próprio, JCP. Você já deve ter visto aqui o cálculo de JCP, como é também, é bem mais amplo, né? Tenho que tributar. E aí, o que mais? Tenho mais receitas, olha só. Juros ativos e descontos obtidos e pagamento de obrigações, tenho que tributar, né? Demais receitas e rendimentos, demais receitas, ela abrange, tenho que tributar, seja lá o que for, o nome que nós dermos. E aí, se a empresa tiver diversificação de atividade, se ela for um comércio e uma prestadora de serviço, tem que segregar as receitas. O que for receita do comércio vai tributar 8, utilizar a base é 8, o que for do serviço a 32, calcula tudo, cada um nas suas alíquotas, soma tudo e recolhe num DARF único. Um de imposto de renda, outro DARF para contribuição social. E aí o plano de contas tem que estar bacana, porque eu vou segregar minhas receitas. Entendeu? Tudo isso que eu estou falando para vocês, essas contas de receita, despesa, está no plano de contas de vocês e vai encaixar certinho lá na ECF depois. E a ECF faz o cálculo automático. Por isso que quando vocês migrarem para a ECF, quando vocês forem fazer a ECF, a primeira pergunta que o sistema vai fazer, lá o PGE, lá, né, o PVA, vai ser o seguinte: você quer que eu calcule ou você calcula? É bem assim a pergunta, né? Cálculo automático ou não? Ou seja, deixe o sistema calcular, sempre, porque é uma auditoria no que você fez durante o ano. Entendeu? Se o plano de contas estiver bacana, tá? Agora, é um absurdo, né, gente? Eu tenho lá, por exemplo, 10 mil para pagar para um fornecedor. 10 mil, vou pagar ele, né? Aí o fornecedor fala, ó, me liga. Ah, não, eu estou precisando de dinheiro, rapaz, estou sem fluxo de caixa. Sabe aqueles 10 que você me deve? Se você pagar agora para mim, ou a semana que vem, eu te cobro só 8, tudo bem? Te dou um desconto de 2. Ô, topo, pago lá. Esses 2 descontos que eu tive, eu tenho que tributar. Não é uma sacanagem isso? Eu tenho que oferecer a tributação. E tudo isso vai estar amarrado com a minha contabilização. O lucro presumido não vai olhar a contabilidade, mas está amarrado. Ele olha a receita e demais receitas. Tudo bem? Então, essa é a opção. E fazer a segregação das receitas. Demais aí, né? Rendimentos auferidos de operação de mútuo, cuidado com mútuo, talvez na próxima aula eu comente alguma coisa sobre mútuo, né? Realizada entre pessoas jurídicas, ganhos auferidos com RED, tá? Receita de locação de imóveis, quando não for objeto social, eu tenho, ou seja, eu não sou uma imobiliária. Se eu tenho receita de locação, tenho que tributar, tá? Juros a taxa Selic de títulos federais, valor correspondente a lucro inflacionário, esse nós não temos mais, era no passado, tá? Isso aqui é quando a gente tinha correção monetária de balanço, tá? Então, todas as demais receitas eu tenho que oferecer a tributação. Multas e outras vantagens que nós tivermos, decisão contratual, tem que tributar. Valores recuperados correspondente a custos e despesas, inclusive perdas de recebimento de crédito, né? Salvo se o contribuinte comprovar não as ter deduzido anteriormente, tem que tributar, né? Então, ó, diferença do valor em dinheiro ou valor de bens, direitos recebidos de instituições isentas, a título de devolução de patrimônio, etc. São alguns exemplos, né? Cada contador vai ter que ver suas receitas aí. E é aqui que eu pego muito erro, o pessoal esquecendo de botar, quer dizer, me dizem que esqueceram, né? Tudo bem? Como também pego o erro aqui, eu posso deduzir, vendas canceladas, devolução de vendas, descontos incondicionais, tudo isso aqui eu posso deduzir, né? O que é um desconto incondicional, pessoal? É aquele desconto que é dado na nota fiscal, não está condicionado a nada. Normalmente uma peça de marketing das empresas, né? Você ligou lá, quer comprar uma televisão, o atendente, olha, você tem uma voz linda, vou te dar 10% de desconto. Pode, problema nenhum. Vou lá, nota fiscal de 100, desconto incondicionais, 10, total da nota 90. Bacana. Tenho que contabilizar isso?
Tenho que contabilizar. Tem empresa que já joga no líquido 90. Omiti um fato. Eu, como gestor, não consigo enxergar isso na DRE. Por exemplo, não vou ver o desconto incondicional. E aí, como é que eu vou mensurar a eficiência da minha equipe de venda? Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão em cima desses demonstrativos. Então, é assim que funciona. Você vai numa loja, por exemplo, tem lá o diretor de vendas. Ele chama o gerente e fala, ó, você tem aí 10% de desconto para trabalhar. Acima disso, você vem falar comigo. O diretor chama o gerente. O gerente chama o supervisor. Vem cá, ó. Você tem 8% para dar desconto para os clientes. Acima disso, vem falar comigo. O supervisor chama o vendedor. Ó, você tem 5%. Acima disso, fala comigo. É assim que funciona. É marketing, né? Então, quando você vai na loja, você fala, eu quero uma televisão, me dá um desconto. Ó, te dou 5%. Só isso, não vou levar, não. Não, peraí que eu vou falar com o gerente. Não é assim que faz? Aí você chega lá, você fala, eu quero um caminhão de televisão. Ó, pega, eu vou falar com o gerente. Não, vou falar com o diretor, espera um pouquinho só. Né? É por alçada. Por quê? Se você está analisando uma DRE e você verifica que você deu um potencial de desconto de 10% para a tua equipe, para que eles consigam vender, e no teu DRE, todas as suas vendas, você vai olhar, você vai ver que está beirando 10%, 9%, 8%, está ali, ele só consegue vender dando desconto, pode me apresentar 2 problemas, no mínimo. Qual deles? O meu custo está muito alto, o meu preço de venda está muito alto perante o meu concorrente. Eu só consigo vender dando 10% de desconto. Então, tem algum problema. Vou rever custo, vou rever venda. Né? Ou então, preciso treinar minha equipe de vendas. O pessoal é ineficiente, só consegue vender dando desconto. Não é possível, tem alguma coisa errada. Como também o inverso é verdadeiro. A minha DRE está lá, 0,5%, às vezes não tem nada de desconto e tal. Opa, posso mexer no preço, aumentar meu preço, porque eu posso estar com um preço muito abaixo dos concorrentes, meu produto é um produto de qualidade, e meus vendedores estão vendendo sem fazer esforço nenhum, não precisa nem dar desconto, entendeu? Então, posso aumentar a margem de lucro, por exemplo. Tá? Então, é uma informação que eu preciso, por isso que tem que ser contabilizado. Então, em contabilizado, é dedutível, eu vou tributar 90 e não 100. Tudo bem? E aí nós temos outros aí, né, diversos aí que eu posso estar deduzindo também do meu preço. A receita proveniente da venda de bens de direito, da prestação de serviço, cujo preço seja recebido a prazo ou em parcela, poderá ser computada no mês do recebimento. Como nós falamos, fluxo de caixa, né? Nota, é importante lembrar que o regime de caixa distorce o resultado contábil, né, das empresas. Porém, em algumas situações, pode ser mais vantajoso você pagar pelo caixa do que pela competência, tá? Para pagar o tributo. Contabilidade só por competência. E aí as alíquotas, né, gente? Temos aí os 15% do imposto de renda, mais um adicional de 10% da parcela que ultrapassar 20 mil por mês, 60 no trimestre e 240 no ano, tá? É o que nós vamos recolher. Além do imposto de renda, o lucro presumido vai ter que pagar a contribuição social. Do mesmo jeito, a alíquota, 9%. Não muda. Tá? A alíquota do imposto de renda e da contribuição social, tanto para aqui quanto para o lucro real. Tudo bem, pessoal? Já é passado da hora, não vou segurar mais vocês aqui, mas foi muito bacana. Se deixar, nós íamos aqui até, né? Mas vamos ter mais outras matérias. Não vamos correr, porque eu quero que vocês aprendam isso no detalhe. Bacana? Obrigado pela presença. Bom fim de semana. Aproveitem.